Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar ao seguimento do nosso estudo dos frutos do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre mansidão, ok? Como temos visto nos estudos anteriores, está em Gálatas capítulo 5, do versículo 23, 22, 23, desculpa. E então, antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo direção ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos por mais um dia, pela saúde, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, também te queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois somos tão falhos, Pai. Por vezes pensamos que estamos seguindo pelo caminho reto, mas muitas vezes é porque não paramos para ouvir a Tua voz. Então, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abre nosso entendimento e que Teu Espírito Santo também venha nos direcionar, venha guiar-nos pelo caminho bom. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, também tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia também daqueles que nos têm ofendido, pois muitas vezes, Pai, nosso coração não quer perdoar, mas só o Senhor é poderoso para derramar o Teu Santo Espírito sobre nós e fazer-nos ter esse entendimento de que o perdão vem do Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu estava a dizer, hoje vamos falar sobre mansidão, que é um dos frutos do Espírito Santo. Mansidão, uma pessoa, quando recebe esse fruto, essa pessoa é humilde. É humilde, então ela vai tomando as adversidades com mais calma. Ela tem essa consciência de que, às vezes mesmo, coisas sem querer perdoar, o seu coração não quer perdoar, mas ela não deixa que o orgulho invade o seu ser. Porque nós podemos dizer assim, não, é que me colocaram mal olhado, me fizeram bruxaria, e é inveja que tem sobre a minha vida, então por isso que a minha vida não avança. Mas eu quero dizer que, por mais que as pessoas nos façam males, mesmo males que são mesmo de geração em geração, coisas que são mesmo maus, mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, Ele muda tudo. E uma das coisas que faz com que nós não entreguemos a nossa vida para Jesus não são os males, não são a inveja, não são esse tipo de energias negativas que as pessoas põem em cima de nós. Mas sim, uma das coisas que não faz com que a pessoa tenha esse encontro com o Espírito Santo é o nosso próprio orgulho. Porque é assim, vamos fazer uma análise aqui. Agora mesmo uma pessoa vem, magoou meu coração, me traiciona, e faz calúnia, ou coisas que já sabemos que muitas vezes fazem com que o nosso coração se sinta mesmo mal. Mas o que acontece? Essa pessoa, ao ter esse fruto do Espírito Santo, ela sabe que Deus limpa. Ela sabe que esse sentimento não agrada a Deus. Por quê? Porque se Deus perdoou os nossos pecados, por que não vamos perdoar os outros? Então ela começa a ter esse caráter de Deus. Ela começa a ter esse espírito de mansidão, de humildade. A ponto de entender que o perdão é dom de Deus, que não vem dela. Porque o nosso coração pode não querer perdoar, certo? Mas o entendimento que dá o Espírito Santo, nesse caso, desse fruto de mansidão, o entendimento que ele dá é que nós não temos que ser guiados pelo nosso coração, mas sim pelo Espírito Santo. Porque o nosso coração é corrupto e enganoso, o nosso coração não vai querer perdoar. Mas o Espírito Santo coloca esse espírito de mansidão dentro de nós para que possamos entender que, perdoando o outro, estamos dando salvação para a nossa alma. Estamos tirando muitos tumores, cânceres espirituais dentro da nossa alma. Então, muitas vezes temos enfermidades dentro do nosso corpo, alergia, prisão de ventre, cancro e por aí vai. E pensamos que é só o fato de estar doentes, mas não. Muitas vezes é enfermidades que entram antes dentro da alma e por essa alma não ser cuidada, não ser restaurada, essa alma tem que fazer com que essa ferida que está dentro dela saia para fora. E quando sai para fora, é no nosso corpo que vai ser o reflexo. E aí vem um monte de enfermidades. Então, esse espírito de mansidão
que o Espírito Santo dá, principalmente é nesses momentos. Momentos que temos vontade de ter ira, raiva, mágoa e ter esses maus olhos, ter sentimentos mesmo que, e não só que não agrada a Deus, mas sentimentos que apodrecem a nossa alma, apodrecem os nossos ossos. Então temos que entender que nós, quando Deus pede para perdoar o outro, não é benefício para Deus, é benefício para a própria pessoa. Porque agora mesmo a pessoa pode não perdoar o outro, mas o outro dia da manhã pode fazer uma reconciliação com Deus e ser perdoado por Deus. A pessoa não depende de nós para ser perdoada por Deus. Imagina nós que estamos agora nessa mágoa. Não vamos ficar nem com comunhão com Deus, nem tendo paz também conosco mesmo. Então, é um fruto que devemos pedir e é o Espírito Santo que derrame sobre nós o espírito de mansidão. Porque uma pessoa, quando perdoa, ela sente que não tem que ser uma coisa emocional, uma coisa que vai à base de sentimentos, não. Ela não quer perdoar. Nós normalmente tem coisas que não queremos perdoar. Mas o Espírito Santo nos dá essa força, essa convicção, nos convence de que é melhor ter uma alma limpa, de que ter um rancor dentro e em qualquer momento explodir por fora. Então, é esse espírito que o Espírito Santo nos dá. O espírito de mansidão, o espírito de humildade. O que acontece? Por isso que a maior batalha que temos para chegar até Jesus, para chegar a ter uma experiência com Deus, é o nosso orgulho. Porque o nosso coração não quer. Então, nesse momento, eu digo por mim mesma, eu era uma pessoa orgulhosa. E cada dia tenho que... Porque assim, Deus nos liberta de muitos males, certo? Mas cada dia temos que lutar com o nosso coração. O fato de Deus ter libertado de muitos males não quer dizer que eu tenho que baixar a guarda. Pelo contrário, agora eu tenho que fazer mais guarda. Por quê? Porque o meu coração vai dizer assim, olha, ok, perdoaste esse tipo de sentimento, eu vou fazer algo pior para ver como reacciona o teu coração. Mas nosso Deus é tão bom que quando obedecemos, Ele vê que nós estamos lutando contra por exemplo, nossas vontades, nosso orgulho. Então, Ele corta isso pela raiz. Antes que esses males venham afetar o nosso coração. Por isso Ele nos dá o escudo da fé. Mas o que acontece? Quando a pessoa não entende que a parte principal, o seu pior inimigo, é o seu orgulho, então ela pensa assim, não, é porque eu sofri uma bruxaria, é porque me invejaram, é porque fizeram maus olhos para mim, é porque a minha vida está estancada, porque essa maldição vem da família, geração em geração. Mas o que mesmo quebra toda a maldição é quando nós tiramos o nosso orgulho e entendemos que temos que pedir perdão quando nós falhamos. Também entender que temos que perdoar, mesmo que o outro tenha feito algo que para nós não tem perdão. Porque nenhum de nós aqui merecemos também o perdão de Deus. Sabe, eu nunca fiz uma coisa tão má assim como me fizeram a mim. Sim, eu sei. Mas temos que entender que se Deus nos perdoou, porque Ele diz assim na sua palavra, aquele que não perdoa seu irmão também não será perdoado. Não? Então temos que entender que nós, se queremos o perdão de Deus, temos também que perdoar os outros, independentemente do que tenha feito. E isso, como eu tinha dito no princípio de vídeo, é benefício para a nossa alma, não para o outro. Ok? Então o que é que temos que fazer nesse caso? Meu pai, o meu coração não quer perdoar, mas eu não quero ouvir o meu coração. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero que a minha mente esteja conectada com o Senhor, com o teu Santo Espírito, para que eu possa perdoar. Porque o nosso coração não quer. Então, o orgulho faz com que nos afastemos de Deus. Porque o anjo que brilhava entre todos os anjos no céu caiu. Porque ele queria ser como Deus. Lúcifer queria ser como Deus. Porque ele, quando olhou para o trono de Deus, então ele queria ser a imagem, ou seja, a imagem semelhante, não. Ele queria ser como Deus. Então, automaticamente entrou esse espírito de inveja. Então esse orgulho de não reconhecer que Deus é Pai, que Deus é Santo, que Ele tinha que estar na qualidade de servo, na qualidade de filho, não? Como todos nós temos que estar na qualidade de filho, na qualidade de servo, porque é benefício para nós, não é benefício para Deus. Então, o próprio orgulho de Lucifer fez com que esse anjo caísse.
Mas só que esse anjo, quando caiu, não caiu sozinho. Ele buscou uma terça parte para cair junto com ele. Então, muitas vezes, o nosso orgulho também faz a mesma coisa. O nosso orgulho faz com que não só nós fiquemos afetados com essa mágoa dentro, mas também levamos venenos para os outros, para que os outros possam sentir também a mesma, como eu posso dizer, o mesmo rancor da outra pessoa que nos magoou. Porque como se não bastasse suficiente ter esse veneno dentro de nós, que é a mágoa, que é o rancor, que é o ódio, também levamos esse veneno para outras pessoas, porque outras pessoas também possam sentir esse mesmo veneno. E muitas vezes, as pessoas que levamos são pessoas que amamos, compartilhando esse tipo de veneno. E não nos damos conta que estamos a destruir a nossa alma e a alma da outra pessoa. Então, o orgulho é o que nos afasta de Deus nesse caso. Então, vamos entregar para Deus e falar: Jesus, olha, o meu coração não quer perdoar. O meu coração está cheio de rancor, de mágoa. O que me fizeram, eu não sei nem como descrever, porque é muita dor. Mas eu não quero já obedecer ao meu coração. Eu quero obedecer ao Senhor. Então, faz com que esse orgulho que está dentro de mim, caia por terra em nome de Jesus. Porque o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho faz com que a pessoa não seja humilde. O orgulho faz com que a pessoa veja que tudo é mau. Tenha maus olhos. Então vamos pedir a Deus que venha tirar esse orgulho dentro de nós. Deus tirando o orgulho, não tem bruxaria, não tem inveja, não tem nada que pega. Porque tirando o orgulho, a pessoa entende que tem que estar submissa a Deus. A pessoa entende que Deus é soberano. A pessoa entende que Deus tem que ser o centro da vida dela. Que Deus não quer roubar a vida dela. Pelo contrário, Deus quer restaurar, Deus quer libertar, Deus quer fazer tudo novo na vida dela. Mas por enquanto a pessoa não entender que o orgulho está a fazer com que a sua vida venha para trás, com que a sua vida não avance, com que a sua vida fique amarrada a coisas do passado, ela não vai conseguir. Então o orgulho temos que entregar para Deus. Ser sincero com Deus. Meu Deus, olha, eu sou orgulhosa, eu não consigo perdoar, eu confesso que às vezes quando me magoam, eu fico dias e dias, semanas, meses, anos sem perdoar. Mas nesse momento, eu quero que o Senhor tire o orgulho dentro de mim. E Deus tira e acredita. O orgulho, não é um sentimento que nos dá vantagem. Ser orgulhosos, não. Então, se sentes que tem algum mal na tua vida, sentes que a tua vida não avança, entrega o orgulho para Deus. Tem momentos que eu confesso que eu era uma pessoa muito orgulhosa e cada dia tenho que trabalhar com esse caráter. O fato de entregar a Deus não quer dizer que esse tipo de sentimentos não voltam. Voltam. Só que a diferença é que quando voltarem, já uma vez entregando lá atrás esse orgulho a Jesus, Ele dá a força. Meu Pai, me dá a força porque eu não quero ser uma pessoa orgulhosa. E nós vamos vendo a nossa vida avançar. Então não vamos conseguir nada com Deus tendo orgulho. Não vamos conseguir nada com Deus não entregando esse orgulho para Ele. Porque esse orgulho é destruição para a nossa vida. E acredita que muitos males, muitas enfermidades vão desaparecer a partir do momento, peço imensa desculpa pela minha garganta, a partir do momento que entregamos esse orgulho para Deus. A partir do momento que começamos a entender que o orgulho tira a humildade da pessoa. Tem pessoas que são orgulhosas e dizem que são humildes. Assim como eu falava. Uma pessoa que é orgulhosa não pode dizer que é humilde. Porque a humildade não pode estar acompanhada de orgulho. Muitas pessoas pensam que o ser humilde é ser uma pessoa, por exemplo, é pobre, é uma pessoa pobre, mas confortável, tem o mínimo para viver, é uma pessoa bondosa. Não. Ser humilde é entender que nós, quando erramos, temos que nos humilhar. Imagina, se uma pessoa diz que ela é humilde, mas é orgulhosa, quando ela tem que pedir perdão, ela não pede porque é orgulhosa. Então está a dizer que é humilde. Não, a pessoa humilde, ela entende que se ela era com o outro, ela tem que ir lá e pedir perdão. Ela tem que ir lá e reconhecer o seu erro. Então como é que uma pessoa orgulhosa vai dizer que é humilde? Não, não é humilde. Porque para ser humilde tem que tirar o orgulho. E para ser orgulhosa tem que tirar a humildade. É assim.
Então vamos pedir para Deus para tirar o orgulho do nosso coração, para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a ir pelo bom caminho, porque o orgulho nos afasta de Deus. Deus muitas vezes quer fazer coisas na nossa vida, mas por causa do orgulho Deus não pode trabalhar. Por quê? Porque um coração cheio de orgulho já se acha que é capacitado para fazer as coisas da sua maneira. Mesmo que tenha sido uma coisa que tenha doído tanto lá no passado, entrega para Deus. É aí onde nós vamos ver que a nossa alma, o nosso coração vai ficando mais leve, vamos vendo coisas da nossa vida avançar, mas temos que tirar o orgulho. Tem pessoas que dizem assim, assim como eu falava, eu já perdoei, não tenho ninguém mais para perdoar, eu tenho um coração bom. Não, nenhum de nós temos um coração bom, porque sempre entra sentimentos maus. Mas vamos ter que reconhecer de que se queremos ser uma pessoa humilde, ter esse espírito de mansidão, temos que tirar o orgulho. Então, se sabemos que somos orgulhosas, temos que reconhecer que nós não somos humildes. Então, é parar de dizer que eu sou humilde, sabendo que eu sou uma pessoa orgulhosa. Porque humildade e orgulho não podem andar no mesmo caminho. Ou uma coisa ou outra. Então vamos analisar a nossa vida espiritual e ver se realmente temos sido uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa humilde. Se temos perdoado uma vez que entra sentimentos maus no nosso coração, ou se deixamos aí acumular e ficar como um rancor, cheio de ódio. Então não vamos guardar esse ressentimento entre nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê força para perdoar, que nos dê força para ver os outros com bons olhos. E não seguir nesse caminho de querer aparentar, não, é que eu sou orgulhosa, mas também eu sou humilde, porque não podem dar as duas coisas ao mesmo tempo. E Deus quer trabalhar na nossa vida, mas primeiro temos que entender que temos que tirar o orgulho. Tirando o orgulho, Deus trabalha lindamente. Lindamente Deus vai trabalhar. Porque um coração sem orgulho é um coração que agrada a Deus. Temos muitos personagens aqui na Bíblia onde pecaram grave contra Deus, como por exemplo Davi pecou. Mas Davi tinha um coração segundo e a vontade de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi reconhecia os seus erros. Davi não era orgulhoso. Ele reconhecia que, por exemplo, quando ele falhava, ele reconhecia que o erro vinha dele. Então ele se humilhava ante Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia. E isso é que muitas vezes nos falta na nossa oração. Tendo misericórdia do outro, tendo misericórdia também da nossa alma e entender que temos que nos humilhar-nos ante Deus pedindo perdão. E o perdão é dom de Deus. Então, dando perdão, a nossa alma vai ficar livre. A nossa alma vai ficar livre de muitas coisas, muitos males. Tem pessoas que se concentram tanto, fizeram bucharia, mas não entendem que, tirando o orgulho, humilhando na frente de Deus, tudo isso cai por terra. Não tem nada que domina isso. Então vamos tirar o orgulho no dia de hoje. Pedir a Deus para nos ajudar a tirar o orgulho do nosso coração. E entender que o nosso coração não quer, mas o nosso coração não manda. Quem manda é o Espírito Santo. Então vamos pelo Espírito Santo. Eu sei que sou uma pessoa orgulhosa. Eu agora entendo porque a minha vida não avança. Agora entendo porque a minha vida sempre está trancada. Não vejo nenhuma prosperidade. É porque eu sou orgulhosa. Então limpa meu coração. Restaura a minha alma. E Ele vem restaurar e vamos ver avanço na nossa vida. Talvez só falta esse ponto aí para que Jesus faça coisas novas na nossa vida. Tirar o orgulho. E deixar que a humildade, que o espírito de mansidão entre nós. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração agradecendo a Deus por mais uma direção. E lembre, o orgulho e a humildade não podem estar juntos. Ou uma coisa ou a outra. Mas lembre também que o orgulho nos afasta de Deus. Então ser uma pessoa orgulhosa é estar longe de Deus. Porque esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é de humildade. E se alguém te fez tanto mal assim, entrega na mão de Deus. É Deus quem faz justiça. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo, Pai, pela tua direção. Pai, nós nesse momento também reconhecemos que às vezes somos orgulhosos, que às vezes não queremos reconhecer que somos falhos. Então que nesse momento o teu Santo Espírito venha derramar o teu fogo sobre nós, principalmente dentro do nosso coração, para queimar tudo aquilo que não te agrada, Pai. Para queimar sentimentos e emoções que faz com que cada vez nós venhamos a ser pessoas orgulhosas em vez de humildes. Dá-nos esse espírito, esse fruto de mansidão,
para que quando somos principalmente magoados, principalmente passemos por dias maus, possamos entender que o Senhor é poderoso para nos libertar. Pai, como queremos ser perdoados se não perdoamos o nosso irmão? Mas nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor venha nos ajudar, porque o nosso coração não quer perdoar. Mas nesse momento também entendemos que não é pela força nem pela vontade do nosso coração, mas sim pelo teu querer, Espírito Santo. Venha fazer morar entre nós, venha fazer morar entre nossa casa. E nesse momento repreendemos todo orgulho, Pai. Tudo aquilo que não nos deixa ter uma comunhão com o Senhor. E que o Senhor venha fazer tudo novo na nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também agradecemos pela nossa família. Pedimos restauração pela nossa saúde, Pai. E também pedimos também que o Senhor abra portas de emprego para que possamos ter uma vida financeira, Pai, da forma que agrada ao Senhor. Então ensina-nos a administrar a nossa vida financeira, ensina-nos a cuidar da nossa saúde e também ensina-nos, Pai, a ter sabedoria de cuidar da nossa família. E também se existe, Pai, aqui alguma pessoa que esteja oprimida, triste, abatida e pensando que já não tem solução para a sua vida, Pai, venha renovar as suas forças, Pai. Venha trazer, Pai, refrigério dentro da sua alma e também trazer a calma para que ela possa ver a tua mão na sua vida, Pai. O Senhor é um Deus tão grande e eu sei que coisas grandes o Senhor quer fazer na nossa vida, mas primeiro tem que ter uma entrega e obediência. Então arranca pela raiz todo orgulho, Pai, e coloca dentro de nós esse fruto de mansidão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus e lembre sempre, Deus quer sempre restaurar. Deus está sempre com a mão estendida. Mas se sabemos que somos uma pessoa orgulhosa, vamos entregar para Deus para que o Espírito Santo nos possa dar esse fruto de mansidão. Acredita que tendo frutos do Espírito Santo, já nada nos abala. Vamos ter emoções, sentimentos, mas o Espírito Santo é conosco, porque habita dentro de nós e Ele é quem nos dará força para enfrentar todas essas batalhas. Ok? Deus vos abençoe.